Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o RDW e por que ele pode ficar alto, por exemplo, no exame de sangue. O que quer dizer, para que serve e quais são as possíveis causas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que quer dizer RDW? É uma sigla que vem do inglês, que significa basicamente a amplitude de distribuição do tamanho das células vermelhas, tá? Então, um parâmetro que mede o quê? Basicamente, variabilidade de tamanho. Então, isso é importante você circular aqui, ó. Variabilidade de tamanho, tá? Então, o RDW é um índice, tá? Um parâmetro que mensura basicamente a variabilidade do tamanho das hemácias ou eritrócitos no nosso sangue, num exame de sangue chamado hemograma. Ele é um dos tipos, dos exames que a gente chama índices hematimétricos, tá? Então, a gente tem RDW, VCM, HCM, CHCM, além de outros parâmetros no hemograma, como, por exemplo, a contagem de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, isso tudo da parte vermelha, né, que é o eritrograma que a gente diz, tá bom? Especificamente, o RDW, tá, é a amplitude de distribuição de tamanho das células vermelhas, ou eritrócitos, ou também hemácias, tanto faz a maneira como você queira chamar aí. A gente vai chamar mais de eritrócito, tá bom? Então, o que ele mede, basicamente? Ele mensura aqui se a gente tem, por exemplo, uma anisocitose. O prefixo an, quer dizer negação, tudo bem? Isocitose, iso seria o mesmo, tá? E citose, tamanho. Então, não tem o mesmo tamanho, as células não têm o mesmo tamanho, ou seja, tem uma ampla variação de tamanho, tá? O que quer dizer isso, basicamente? Quer dizer que a gente tem hemácias menores, hemácias médias num tamanho padrão, poderíamos dizer assim, e de repente hemácias maiores. Então, tem vários tamanhos de hemácias. E aí, consequentemente, quando você distribui essas hemácias aí numa curva de distribuição, que a gente diz, de tamanho, a gente tem uma grande variedade de tamanho. Então, quanto maior a variedade de tamanho das amostras não, das hemácias, isso quer dizer que a gente está produzindo células diferentes, produzindo células novas, produzindo, por exemplo, células com menos quantidade de hemoglobina, que elas vão ficar menorzinhas, que são microcíticas, ou ainda células maiores, tá? Que aí elas são macrocíticas, tudo bem? Então é um dos parâmetros que a gente analisa aqui. Quanto maior esse valor aqui, né? A gente vai ter o que a gente chama de anisocitose. Daqui a pouco eu mostro valores de referência, tudo bonitinho aqui para você, mas já põe isso na cabeça. Se eu tenho um RDW maior do que o valor de referência, eu tenho uma anisocitose, que é o termo que a gente diz, tudo bem? Então, ele fornece informações complementares também ao VCM, que é o volume corpuscular médio, ou VGM, volume globular médio, tá? Quando a gente mensura o quê? O tamanho dos eritrócitos. Então, lá no aparelho automatizado, hoje que grande parte do hemograma é feito dessa maneira, bioimpedância, laser, seja lá como é feito no seu laboratório, eles mensuram os tamanhos, né, das hemácias. E aí, consequentemente, a gente vai ter hemácias com variações de tamanho, porque é normal isso dentro da biologia, dentro da saúde humana. Mas não é uma variação tão grande, então existe um valor de normalidade para isso. Se essa variação está muito grande no tamanho das hemácias, isso quer dizer que as células estão muito discrepantes. Isso é um indício de que tem, por exemplo, uma anemia, tudo bem? Então, junto aqui com o VCM, que a gente mensura, a gente calcula aqui uma distribuição, na verdade, né? Desvio padrão que a gente diz, ou coeficiente de variação, e aí a gente já tem esses valores aqui do RDW, tá? Claro, são dois valores que a gente está citando, o RDW e o VCM, mas tem outros aqui que a gente analisa também para aí sim, né, trazer mais parâmetros para o médico chegar a um resultado especificamente, tá? Então ele é muito útil, como eu já disse, no diagnóstico de doenças, como, por exemplo, as anemias, tudo bem? E aí, com base nesses parâmetros RDW, VCM, HCM e CHCM, que a gente vai conversar em outras aulas também, a gente consegue combinar esses valores e traçar um possível diagnóstico, uma hipótese diagnóstica para o médico, com todos os resultados, ele sim traçar o diagnóstico desse paciente, tudo bem? Então, RDW é a amplitude
de variação de tamanho das hemácias, tudo bem? Aí a gente tem aqui um gráfico para a gente ilustrar isso um pouco melhor. Deixa eu só diminuir aqui para vocês entenderem como que é feito esse cálculo do RDW. Então, imagina aqui que você tem uma distribuição de hemácias e essa distribuição está normal, segue um padrão normal, uma curva gaussiana, que a gente diz aqui. Então, o RDW aqui vai estar normal, porque você percebe que varia um pouco, assim, no tamanho das hemácias, né? Ó, tem uma hemácia um pouco maior, outra um pouquinho maior, outra menor, né? Então, é uma variação normal presente em qualquer ser humano, falando especificamente de RDW humano, né? Agora, quando a gente pega um paciente com variação muito grande, hemácias muito pequenas e muito maiores, ou seja, muito discrepantes, essa curva aqui vai estar mais ampliada. E aí o RDW, que é a amplitude aqui, a variação, vai estar maior, tá? Então aqui vai variar, por exemplo, ó, 70, 110, então tem hemácias de tamanhos muito discrepantes, muito variantes, tudo bem? E aí a gente pode calcular aqui, ó, o RDW-CV, que é o desvio padrão do volume corpuscular médio, sobre o volume corpuscular médio vezes 100, e aí o valor normal tem que dar de 11,6 a 14. Se eu tiver mais do que 14, então o paciente tem uma anisocitose, que é o termo que a gente utiliza, tá? E ele ainda pode ser calculado, nos aparelhos já dá isso automaticamente, o RDW-SD, que ele pode variar de 39 a 46 femtolitros, tá? Aqui nesse caso, o CV é em porcentagem e o SD é em femtolitros, tudo bem? Eles são calculados, na verdade, em locais diferentes, digamos assim, porque o SD ele é mais calculado aqui, ó, na base dessa curva, porque ele pega os 20% lá que tem mais variação das hemácias, por isso que os valores aqui acabam sendo diferenciados, tá? E o CV, na verdade, ele calcula o desvio padrão, que é 68, mais ou menos, por cento aí disso daí. Pega 68% da variação dos tamanhos aí, tudo bem? Então, são dois parâmetros que são utilizados e são repassados dentro dos resultados do hemograma. E aí, só para constar, a gente tem aqui ó, uma imagem mostrando distribuição, alguns valores, né, alguns índices hematimétricos de uma anemia ferropriva, e aqui também uma talassemia. Aqui você consegue ver a imagem em si de um esfregaço ou estiraço sanguíneo, tá, dos dois tipos aqui, e aí você consegue enxergar isso, é esse tipo de resultado que você tem no aparelho, tudo bem? E aí a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, que a gente tem uma ampla variação do RDW-SD, também tem do RDW-CV aqui, tudo bem? Isso mostrando que nesses dois casos aqui a gente tem a anisocitose, que é a variação do RDW. Então ele pode aparecer, por exemplo, em anemia ferropriva, talassemia. Professor, mas é só isso que eu vou observar aqui? Na verdade, não, tá? A gente vai ter variação de volume corpuscular médio, normalmente nesses casos ela é menor. A gente tem variação também da coloração dessas hemácias, ou seja, normalmente uma hipocromia, tudo bem? Dá para você perceber aqui, ó, que as hemácias estão com um centro muito mais alargado aqui, que a gente diz, e a coloração mais nas bordas, né? Então, uma quantidade de hemoglobina menor, tá? Então, outros parâmetros também. Em outra aula, a gente conversa mais sobre contagem de eritrócitos, de hemoglobina, o hematócrito, o volume corpuscular médio, entre outros parâmetros que a gente tem aí, beleza? Então, o RDW alto, o que pode ser? Aqui a gente tem tudo detalhado, né? Ó, desregulação da homeostase eritrocitária, ou seja, normalmente uma produção menor de eritrócitos com tamanhos menores, por exemplo, prejuízo na eritropoese e na sobrevida anormal das hemácias. Aí as possíveis causas são encurtamento dos telômeros, estresse oxidativo, estados inflamatórios, estados nutricionais deficientes, a gente já citou aqui algumas, né, dessas patologias, como anemia ferropriva, dislipidemia, hipertensão, fragmentação de eritrócitos, e aí você vai enxergar, por exemplo, o que a gente chama de poiquilocitose, entre outras alterações, aqui a gente pode enxergar, alteração na função da eritropoetina. Então, são vários motivos que podem levar ao aumento do RDW, por isso que a gente faz análise em conjunto, tudo bem? Mais uma vez, nas próximas aulas a gente vai falar sobre os outros parâmetros também, e aí a gente vai
juntar todos esses parâmetros e fazer uma análise completa sobre isso daí, beleza? Então, se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativa todas as notificações para você receber, porque vem bastante vídeo bacana na sequência, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui esse vídeo, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPFlix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, completos, com material, videoaula, questões complementares de concurso público, entre outras coisas, tá? Você tem o suporte dos nossos professores, o meu suporte também, durante todo esse processo aí, o seu período de assinatura. No Passaporte IBAPFlix, com uma única assinatura, você já tem acesso a todos esses cursos, todos eles com certificados já inclusos. Você baixa o PDF, salva, imprime, apresenta na faculdade, na pós-graduação, no seu emprego para progressão de carreira, num concurso público, processo seletivo, prova de residência, ou seja lá o que for importante na sua carreira nesse momento, tá? Aliás, falando de carreira, a gente tem treinamentos específicos para isso também, tá? Para elaboração de currículo, preparo do perfil de LinkedIn, tem também material que você pode se preparar para uma entrevista de emprego e muito mais coisa, tá? Além disso tudo, lembrando, você tem o nosso suporte e também tem garantia de 7 dias aqui. Se você não gostar de qualquer coisa, você solicita devolução, a gente devolve seu dinheiro sem problema algum, beleza? Clica aqui, ó, no botão de curtir, se você gostou desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário se você ficou em dúvida sobre qualquer assunto ou tem alguma dúvida complementar aí para a gente gravar um novo assunto para você, tudo bem? E também se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações, beleza? É isso aí, então. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.